E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Copo Viliara. Eu sou o Diego Escanhoela, coordenador do ensino médio do cursinho. E hoje a gente está falando aqui sobre profissão, sobre o nosso simpósio de profissões, né? A gente tem já há bastante tempo um simpósio de profissões do Copo Viliara. A gente está fazendo então esse ano, né, por motivos óbvios, a gente está fazendo um simpósio de profissões online, né, digital. E aí então a gente vai ter aqui a presença da Letícia Bechara, né? Vai falar um pouquinho para a gente sobre essa incrível, né, missão de escolher a profissão. Letícia, você está me ouvindo bem? Oi, tô te ouvindo bem, e você? Tudo certo? Estou te ouvindo bem também, estou te ouvindo bem. Seja bem-vinda, Letícia Bechara. Letícia Bechara vai falar com a gente sobre profissão, sobre escolha profissional. E enquanto a gente está falando aqui, vou fazer também oficialmente a abertura do evento, né? A gente está, então, oficialmente, a partir de hoje, abrindo as inscrições para o nosso simpósio de profissões. É bastante importante lembrar a todos vocês que o simpósio de profissão é um evento absolutamente aberto e gratuito. É claro que a gente faz esse evento pensando principalmente nos nossos alunos do ensino médio, do cursinho, mas, né, ele fica absolutamente aberto para toda a nossa comunidade externa. Então, se você é aluno do COC ou se você é um amigo da nossa comunidade, um ex-aluno, né, pai, parente, divulgue o nosso simpósio para todas as pessoas. Sem dúvida nenhuma vai ser uma oportunidade muito bacana para que os adolescentes possam ter mais força aí de estrutura, né, para escolher a sua profissão, a sua carreira e a sua universidade. Já aproveito desde o início para falar aqui, vou repetir isso outras vezes, mas a Letícia, como representante do Inova, né, fizemos aí uma parceria, certo, Letícia? É isso. E aí fica aqui agora, então, oficialmente divulgado que todos os alunos, né, alunos ou, enfim, estudantes, todas as pessoas que se cadastrarem e fizerem parte do nosso simpósio de profissões terão acesso a uma base de dados, né, online, de orientação vocacional. Fala um pouquinho dessa base para a gente, Letícia. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Fui convidada aí pelo Diego, já conheço o Colégio Coque, já tivemos alguma oportunidade de estar juntos. E esse ano, por conta da pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Não dá mais para se encontrar presencialmente, levar todo mundo para aquele momento da escolha profissional. E pensando nisso, a gente desenvolveu uma plataforma para colocar as informações que são tão importantes para vocês no momento de escolher a profissão. Então, o simpósio, junto com o acesso à plataforma da Feira de Profissões Online, vai dar para os alunos uma visão bem ampla sobre quais são as possibilidades, o aspecto do efeito da pandemia no impacto, né? Esse impacto que a pandemia pode ter causado em algumas áreas, a gente sabe que algumas áreas foram muito afetadas para o bem e outras nem tanto. Então, pensar um pouquinho e refletir nisso quando a gente fala de escolha profissional é muito importante. Que bom. Então fica esse convite, né? Vi que entrou aí a Soxoma. A Soxoma, Letícia, é uma ONG que vai fazer parte com a gente também das palestras. Eu vou falar depois um pouquinho da Sandra, aí, que é a representante Legal. da Soxoma. É uma ONG muito bacana, então fica esse convite e essa notícia, né? Todos os integrantes, participantes do simpósio, além de todas as palestras e o serviço oferecido pelo simpósio, vão ter também acesso durante um mês gratuito, né? Isso. A empresa da Letícia cobra por esse acesso. Então, o colégio fez esse investimento para poder dar acesso a todas as pessoas inscritas, né, para poder ter aí uma orientação vocacional para além do simpósio, certo, Letícia? Exatamente, porque quando a gente fala da escolha, uma das coisas a gente começa com a questão do autoconhecimento, entender quem a gente é, quais são as nossas preferências, as nossas habilidades, os nossos pontos fortes. E lá na plataforma vai ter uma área especial de testes. E aí você pode fazer uns testes para ter certeza daquilo que você escolheu, para ver se está combinando com você. Então dá para você fazer isso na plataforma ao longo do simpósio ou depois que o simpósio terminar. Mas essa é uma parte importante. Outra parte que a gente considera muito importante é conhecer os cursos. Será que esse curso que eu estou pensando vai combinar comigo? Como é a estrutura desse curso? E aí a gente fala assim, como é que a gente escolhe um curso?
como é que a gente escolhe uma profissão? Como é que a gente escolhe uma faculdade? Sempre pensando quais são as nossas habilidades, as coisas que a gente vai bem, as preferências, aquilo que faz o nosso olho brilhar, que fala, uau, que legal, né? Não é uma coisa chata, mas uma coisa que motiva, que desperta a nossa curiosidade. E eu sei que o Diego tem uma história muito boa para contar para vocês sobre isso. Exatamente, não fica dando spoiler ali da nossa conversa. Vamos começar o nosso bate-papo aqui então, Letícia. Só para lembrar todo mundo que às 6h30 entra com a gente a Paula Pequeno, né, medalhista olímpica, que vai falar também sobre as escolhas profissionais dela. Então, a Letícia é uma especialista em orientação vocacional, né, tem uma empresa que cuida disso, oferece serviços e consultorias para escolas, para adolescentes e para pais. Né? A Letícia vai estar com a gente presente em 2 oportunidades nesse simpósio. Vai fazer uma palestra direcionada para os alunos e uma palestra direcionada para os pais, né? Uma conversa direcionada só no simpósio. E aí, a gente precisa ou não de orientação vocacional? Esse é o tema que a Letícia vai desenvolver, né? Mas antes disso, né, a gente conversou e eu tenho algumas perguntas para fazer aqui sobre a Letícia e vou contar um pouquinho da minha história, né? Quem sabe inspirar também os alunos, né, que estão nos assistindo. Eu, durante grande parte da minha adolescência, da minha infância, decidi que ia ser dentista. Eu queria ser dentista, né? Tinha essa certeza que ia ser dentista. Aí, depois do ensino médio, decidi que ia ser jornalista e fui fazer uma palestra de orientação vocacional, tipo um simpósio, né? E fiquei super desestimulado com a palestra que eu vi de jornalismo, acabei achando que não era a minha praia, né? Aí, no ensino médio, não é lobby isso daqui, isso aqui é fato, né? Tanto que eu estudei no COC e eu, de fato, me apaixonei pela escola e pelos professores, né? Então, eu decidi ser professor primeiro, para depois decidir do que eu ia ser professor, né? Pensei em ser professor de geografia uma época, pensei em ser professor de biologia, mas acabei optando por história, né? Porque gostava muito de um professor de história que a gente tinha no colégio, né? Então, tive uma trajetória completamente que foi mudando, certo, Letícia? E aí, para os nossos alunos que estão nos ouvindo aqui, Letícia, né? Como que escolhe? Né? Como que você acha? Você falou uma coisa tão legal agora na sua fala, da influência. Quando a gente pensa na escolha profissional, a primeira e grande influência que a gente tem é a nossa família. Os nossos pais são a nossa primeira visão que a gente tem sobre o mundo. É aquilo que os nossos pais pensam, é aquilo que os nossos pais estudaram, é a visão deles. E depois os professores, eles entram nessa... E você acabou de falar, né? Os professores são a segunda grande influência. Por quê? Porque a gente vai vendo o que eles falam, como eles lidam com as coisas. E a terceira influência são os nossos amigos. Que eles também dizem assim, isso aí combina com você. Isso aí não tem nada a ver. Não, você não tem que fazer. Então, primeiro a gente tem essa parte da influência. Aquilo que vai levar a gente para determinado caminho. Pode ser a nossa família, pode ser a escola, os professores. E sim, pode ser os amigos. Mas existe um momento que a gente tem um clique. E você teve um. Quando você assistiu a palestra de jornalismo, você se ligou. Não é isso. Porque exatamente nesse contato, quando a gente tem com os profissionais, é que a gente pode ter esse clique. Desligar. É isso que eu quero. Ou não. Não é nada disso. Por isso que participar do simpósio, assistir as palestras, é tão fundamental. Mesmo que você já tenha certeza. E se você não tem a menor ideia do que você quer fazer ou está em dúvida, é aí que você também precisa participar das palestras. Por quê? É nesse convívio, ouvindo o profissional, o relato, a experiência, que vai ficar claro para você qual é o melhor caminho, o que mais combina com você. Para alguns alunos também vai precisar de uma coisa que a gente chama de maturidade. Vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer psicologia. Porque eu achava o máximo. Eu falava, psicologia é legal, a gente vai descobrir tudo sobre a gente vai entender todas as pessoas, a gente vai descobrir tudo. Aí eu comecei o curso, só que assim, eu não sabia direito o que era psicologia, né? Não tinha participado de eventos de profissões, mal tinha lido alguma coisa. Aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu falei pra minha mãe, não gostei, e agora? E a minha mãe disse essa famosa frase, você não está madura, você precisa de um tempo. E aí eu resolvi ir fazer intercâmbio, comecei a fazer cursinho depois, e no ano seguinte é que eu fui fazer o vestibular de novo. Porque efetivamente isso pode acontecer. Do aluno ainda não se sentir maduro o suficiente para tomar essa decisão. E aí faz um cursinho, ou faz um curso de inglês, ou vai fazer um intercâmbio e volta
relaxa, pensa, foca, amadurece e pode tomar decisão. Sim, porque de fato, né, existe uma pressão muito grande sobre isso, né? Uma pressão que é social, uma pressão que é da família e principalmente uma pressão do aluno, né? Porque nesse momento, por mais que a família fale, fique tranquilo, por mais que os professores digam, fiquem tranquilos, existe uma noção na parte dos alunos todos, já desde o início do ensino médio, que essa escolha vai ter que ser feita, né? E aí, Letícia, o que você sugere, por exemplo, para um aluno que está escolhendo, que vai fazer o simpósio de profissões, que vai tentar fazer esses movimentos todos de reflexão, mas de repente ele vai chegar lá no mês de agosto, né? Aquele distante mês de agosto que nós já estamos, né? No final do mês de agosto, vão se encerrar as inscrições para as universidades estaduais e nessas inscrições os alunos já vão precisar selecionar uma carreira, né? Para a USP, para a Unicamp, para a Unesp, diferente do Enem, esses vestibulares já pedem agora que o aluno selecione uma carreira de ingresso na universidade. Letícia, para o aluno que está nos assistindo ou que vai nos ver depois, nessa live vai ficar gravada, o cara chegou no final de agosto e não tem certeza absoluta, não está se sentindo 100% seguro. Como é que você ajudaria esse cara, Letícia? Olha, bom, tem que pensar. Se ele não tem a menor ideia, vai fazer o vestibular só para ver como é que é, para sentir, ele pensa na área, né? Quais são as disciplinas na escola que ele gosta mais, que ele tem mais familiaridade, que ele vai melhor. Então, você pode selecionar alguma coisa naquela área. Ou outra coisa que ele pode fazer é, até o dia 31, que é quando começam as inscrições, fazer assim uma lista daquelas que poderiam ser possibilidades. Eu conheço alunos que fazem assim, nessa faculdade aqui eu vou fazer engenharia, nessa aqui eu vou fazer medicina, aí nessa aqui eu vou fazer direito, aqui eu passar eu vou, porque se ele gosta de tudo, qualquer uma delas que ele escolher vai dar certo. Então, essa dificuldade da escolha está simplesmente porque ele não quer deixar alguma coisa para trás. Eu percebo isso, que quanto mais escolhas o aluno tem, e hoje a gente sabe, né, quantas escolhas, eu estou até aqui com o meu guia, esse aqui foi da edição do ano passado, a gente sempre confere ele, né, Diego? É o guia Sim. dos alunos, guia de profissões. Aqui, gente, tem 287 cursos para você escolher. Pensa, 280 é muita coisa. E esse é um paradoxo, porque quanto mais escolhas, mais difícil escolher. Porque eu sempre fico pensando, se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse feito aquilo? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, qual é a melhor decisão para esse momento? Então, nesse momento, com as informações que eu tenho, com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu sinto vontade, qual será a melhor decisão? Toma a decisão. Depois, fiz 1 ano, fiz 2, fiz 6 meses, não gostei, quero mudar, quero trocar. Ok, não tem problema você mudar de ideia, você querer trocar de curso, trocar de faculdade, né? Tem gente que tem muito medo, mas eu vou errar. Não precisa ter o medo. Quanto mais informação você tiver, melhor. Mas se você ainda está em dúvida, escolhe aquilo que mais chama a sua atenção, que com certeza você vai se dar bem. A gente tem, quando a gente olha para essas diversas, centenas, né, de profissões, a gente sempre observa o quanto isso desenvolveu nos últimos anos, né? Na palestra de abertura da escola, quando a gente apresenta a escola, inclusive a Cristina, nossa diretora, fala sobre a imensa quantidade de novas profissões que ainda nem foram inventadas oficialmente, né? A gente tem essas pesquisas que indicam que os alunos que estão no ensino médio agora talvez vão ter uma atuação profissional que ainda nem existe, né? Ou que vai passar por muitas transformações. Sem dúvida nenhuma, como a Letícia disse no início, a pandemia também causou mais impactos ainda, né? A gente já sabe de muitas empresas que estão se organizando de uma maneira completamente diferente, desenvolvendo a ideia de trabalho digital, de coworking, né? E de aspectos mais modernos, né? De qualquer forma, Letícia, eu acho que mesmo que as quantidades aumentem, que as profissões se multipliquem, que as possibilidades se somem, né? No fundo, o adolescente continua passando pela mesma pressão que sempre passou, né? Sim. Que é a necessidade de ter que escolher e de encontrar um equilíbrio, que eu queria que você falasse um pouquinho agora, né? Porque fica aquela coisa. A gente quer ser feliz, certo, Letícia? A gente merece ser feliz e a gente quer ser feliz.
Ao Sim. mesmo tempo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma forma aí de sustento, de sobrevivência e de sucesso, né? O pessoal, todo mundo quer dinheiro, quer ter uma boa qualidade de vida. Para tomar essa decisão, Letícia, da escolha profissional, né? De que forma ou o quanto você acha que o aluno tem que observar as suas preferências pessoais, né? Como é que você falaria aí, olha, eu gosto disso, mas eu vou escolher essa carreira para trabalhar com aquilo. Como é que você sugere que o aluno faça esse equilíbrio aí para escolher pela felicidade, sim, né? Mas também para não fazer uma escolha assim lunática, né? Completamente desprendida da realidade, porque aí é só juntar os trapos e vender artesanato na praia, né? É verdade. Eu gosto de perguntar assim para ele, sempre assim: o que que você acredita que é o sucesso? E quem já me ouviu numa palestra sabe que eu faço sempre essa pergunta. Ei, pessoal, o que é sucesso para vocês? Como é que a gente alcança o sucesso? O que é sucesso? Mas não tem um que não fala: sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é ganhar dinheiro. Aí eu falo: beleza. E qual é a profissão que vocês acham que ganha um salário bacana, que você fala assim: esse salário que eu queria? E alguns falam 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês. Eu falo, maravilha. E quantas pessoas você conhece que ganham esse salário? Pô, e então aí a gente começa a refletir que você fazer uma escolha simplesmente pensando na recompensa financeira não tem garantia nenhuma. Porque eu posso ter um administrador que se formou na melhor faculdade, mas ele não conseguiu nem passar do programa de trainee. Por quê? Porque o cara só pensa nele mesmo, ele não desenvolveu habilidades de trabalho em equipe, criatividade, ele não consegue lidar com ele mesmo. Então ele assim tem dificuldades com as emoções, ele se frustra o tempo todo. Essa pessoa com essa formação genial que ela teve, às vezes ela não anda para frente. Enquanto que aquele outro que tem mais habilidades interpessoais, que ele pega rápido as coisas, que ele está disposto a aprender, porque essa é uma capacidade super valorizada, a capacidade de aprender. E a gente estava conversando sobre isso. O conceito hoje de carreira não é assim, eu escolhi e vou ficar para sempre nessa carreira. É uma carreira que ela vai acompanhando a nossa vida. Como eu disse, eu fiz administração, depois eu fiz pedagogia, porque eu também quis ser professora, depois eu fiz pós-graduação em marketing, mestrado em educação, fui trabalhar numa faculdade, abri uma empresa de consultoria. Quantas coisas que eu não conseguia imaginar. Mas uma coisa eu sabia, eu gostava sempre de estudar. E aí eu fui aprendendo coisas novas e me reinventando. E esse é um conceito muito legal, essa possibilidade de se rever, de reinventar. Como você disse, alguém que fez engenharia eletrônica ou elétrica há 10 anos atrás, como é que ele vai hoje trabalhar com essa nova tecnologia, modems e mil coisas? Se ele não aprender, se ele não estudar, não adianta nada, pode ter feito na USP, em qualquer faculdade. Então, pensa assim, você vai escolher alguma coisa que você gosta de estudar, que desperta a sua curiosidade. E quando você se dedicar àquilo, vai vir a recompensa. Então, que você não mire na recompensa, porque ela vem, o reconhecimento vem, mas você vai trabalhar muito duro. Não conheço um empreendedor que fala, ah, é moleza, eu só pisquei, tive a ideia e rolou. Né? Não existe isso. E achar que tudo vai cair do céu também não existe. Você tem que ser bom de ideia, tem que ser bom de planejamento, tem que empreender, tem que trabalhar com gente, tem que ouvir as pessoas. Então, essas coisas que às vezes a gente não vê muito acontecendo dentro da escola, tipo, incentivando isso, mas eu tenho certeza que são fundamentais, né? Quando a gente fala de desenvolver essas competências, pensar no futuro, assim, de reinvenção, e eu acho que o Colégio Koch, ele está indo nessa direção, porque vocês estão trazendo essa visão para o aluno. Sim. A importância disso. A gente criou, já há 2 anos, um conjunto de disciplinas eletivas, né? Que os alunos escolhem uma matéria por semestre, exatamente pensando nessa ideia do desenvolvimento de habilidades que são cobradas pelo mercado de trabalho, né? Perfeito. Que de fato, como está dizendo você, né? E eu acho que é importante dizer isso mesmo para os alunos. Há 20, 30 anos atrás, de fato, o cara tinha que escolher engenharia e ele ia ser engenheiro do início ao fim da carreira e muito provavelmente, inclusive, trabalhando na mesma empresa, né? Ia entrar na mesma empresa, lá como mensageiro, né? Ia terminar como gerente.
Essa lógica profissional não existe mais, né? Então, o mercado profissional está híbrido, né? Então, as formações, como você disse aí, na sua trajetória, isso também acontece na minha, né? Atuo como coordenador pedagógico, mas minha formação inicial foi de historiador, né? Então, foram sendo feitas adequações e ainda continuo fazendo, né? Estudar sempre, né? Uhum. E com essa ideia de que a gente não vai ter um caminho profissional único, né? Quanto mais amplo ele for. Então, isso eu acho que é uma informação importante para os alunos, para diminuir um pouco do medo, né? Do peso dessa escolha, né? Porque você vai fazer uma escolha agora, mas que não necessariamente vai amarrar os seus pés pelos próximos 70 anos, né? Você pode fazer várias especializações no meio do caminho, e o fato de ter uma formação não te prende a um trabalho específico, né? Perfeito. A trajetória da Letícia diz isso, a minha também, e enfim, né? É o que a gente tem que pensar. Letícia, e aí, super dentro disso aí que a gente está falando, né? Como é que você percebe a construção de uma carreira, certo? Porque a gente tem uma profissão, uma carreira, existe diferença sobre essas duas coisas, né? É muito diferente a carreira que a pessoa vai construir do curso de graduação que ela escolheu, né? Não Sim. tem um nível tão atrelado. De qualquer forma, como é que você percebe hoje no mercado, né? Você estuda o mercado de trabalho, você trabalha com isso, quão fixa é essa decisão, né? O quanto que é possível construir um caminho. O aluno tem que pensar o quê? Que agora ele vai decidir uma coisa que vai fixar ou ele vai dar o primeiro passo de uma trajetória, né? Como é que você vê isso? Isso, exatamente, você falou. A gente está vendo essa mudança digital que ela vinha acontecendo já num ritmo, e o ano passado a gente ainda falou isso, de várias áreas e profissões que foram mudando, né? Como a tecnologia foi mudando, foi tirando alguns postos de trabalho repetitivos, a gente sabe, né? De call center, de atendimento, tudo informatizado, mas foi dando também oportunidade para as pessoas inventarem, pensarem quando você pensa em internet das coisas, quando você pensa em como é que é essa ligação do ser humano com a máquina, tudo isso, sabe? Então eu creio, eu tenho certeza que agora com a pandemia, alguém disse assim, a gente foi de 0 a 100. Enquanto a gente estava andando lá 10, 15, a gente foi de 0 a 100. Os trabalhos mudaram e aquela pessoa que não consegue se adaptar, ela está fora. Aquela que não quer aprender, que não quer tentar, ela já era. Então, assim, ela vai ficando para trás. E aí é nisso que a gente tem que se concentrar. Então, a carreira, como você falou, o que é a profissão? A profissão é aquilo que a gente escolhe estudar, aquilo que eu quero me formar. Então, eu sou administradora e sou pedagoga, assim como você. Você é historiador e pedagogo. É o que eu escolhi. Mas o que eu faço no meu dia a dia? Qual é a minha ocupação? Então, eu sou consultora, hoje eu faço orientação profissional, hoje eu faço outras coisas que a minha profissão me permite, porque como pedagoga eu posso fazer isso. Então, veja, a profissão é aquilo que eu gosto de estudar. Não pensa, meu curso, as disciplinas precisam combinar com coisas que eu gosto, mas também tem que lembrar que na faculdade não é só o que a gente gosta. O que a gente gosta é só mais para frente, né, Diego? Quando a gente vai fazer pós-graduação, mestrado, daí a gente escolhe só o que a E gente olhe gosta. lá, né? E sempre tem algum caminho que a gente continua não gostando. Mas tem que fazer. Então é isso. A gente precisa, né? Alguém está escrevendo aqui, a gente é eterno aprendiz, com certeza. Essa condição de eu quero aprender, eu preciso descobrir como funciona. E eu sei que para muitos adultos que talvez estão participando aqui com a gente, acompanhando os filhos, para o adulto é muito mais difícil essa questão da mudança. A gente é resistente, a gente acha difícil, a gente acha complicado, porque não era como era antes. Mas o jovem de hoje, ele tem um perfil diferente, ele quer experimentar, ele quer ver, ele quer mudar. Então, assim, ele já não tem mais esse apego das coisas, da conquista física. Ele quer conhecer outros lugares, estar em outras empresas, ter outras experiências. Então, a mudança faz parte da vida, já é uma constante. E às vezes a gente acha que não, vai ficar na mesma casa, no mesmo emprego, do mesmo jeito. Muitas vezes não, entendeu? Então, é isso que a gente precisa dizer, que tá tudo bem você fazer escolhas,
que você começar um projeto e você vê aquilo dando certo, ou se não der certo, você ajustar para que ele dê certo, convidar pessoas, né? Então, eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo desse simpósio, de convidar ONGs, de convidar a Inova, convidar outros parceiros com olhares diferentes para falar da escolha profissional é fundamental, porque vai dar essa visão completa. O mundo é isso. O mundo é um lugar de parceria, de ajuda. Quanto mais a gente se ajuda, mais para frente todo mundo vai, né? Se eu ficar sozinho aqui comigo, não vai dar certo. É isso aí, interdisciplinaridade, né? Desde as avaliações, mudança. A gente tem uma palestra, eu vou citar de novo a palestra que a Cristina faz. Ela tem uma frase, né, na palestra dela que ela diz que quem acha que está sabendo tudo que está acontecendo, no fundo, não está entendendo nada, né? E eu Sim. acho que essa frase ela é excelente para o nosso momento de pandemia, mas para o nosso momento do auge da transformação, né? A pandemia acelerou as transformações e, de fato, como disse a Letícia desde o início, isso vai trazer impactos para a vida profissional. Então, o aluno que está terminando o ensino médio, o cara que está no cursinho, né, como a gente tem cursinho também, o pai que está acompanhando, se tiver essa sensação de que tem que ser um tiro certeiro e um tiro de alvo único, essa pessoa vai se decepcionar e vai se sentir mal. Porque a vida é cheia de mudanças sempre, né? Quem não está capaz de mudar não consegue viver bem, aí tanto faz se é profissional, sentimental, o que for. E, de fato, nesse momento, as mudanças estão no auge, né? É. E aí, Letícia, a gente começa a abrir aqui um gancho para convidar para o ar a nossa próxima participante, que é a Paula Pequeno, né? Que é uma pessoa que está exatamente vivendo nesse momento de transição, né? E antes de passar a palavra para a Paula, eu quero te pedir, Letícia, para você dar uma dica final. Você já deu um monte de dicas, né? Você vai encontrar os alunos. Agora a gente tem mais gente presente aqui na live, então eu vou lembrar todo mundo que a Letícia, representante da Inova, fez uma parceria com a gente. Então, todos os inscritos no simpósio de profissões terão acesso à base de orientação vocacional da Inova, né, podendo assistir materiais gravados, ler textos, informações sobre os cursos, sobre as universidades. Fora tudo isso, Letícia, que você disse, né, que a gente está conversando, para eu poder passar a bola para a Paula, literalmente, né, para eu dar o saque para a Paula. É isso! Pequeno, como é que você encerra aí a sua fala, né, para a gente poder dar início aos nossos trabalhos do Simpósio 2020? Pessoal, é o seguinte, para muita gente, essa é a maior decisão da vida. Parece que assim, tá tudo em cima. Mas pensa, é essa decisão que você vai tomar com o conjunto de informações que você tem. Então, quanto mais informações você tiver, mais seguro você vai se sentir. Lembra, a gente aprende, desaprende e aprende de novo. Esse é o conceito hoje. Aprender, desaprender e continuar aprendendo. Então, que vocês tenham sempre essa curiosidade, esse interesse de conhecer, de participar. Aproveitem essa oportunidade. A gente vai se encontrar mais vezes no simpósio. Eu vejo vocês lá. Obrigado, Diego. Eu agradeço você, Letícia, e para encerrar a sua parte, nessa parte da conversa, quero lembrar os alunos disso, né? A gente que é educador, a gente que trabalha com educação, a gente sabe, não existe outro meio de fazer uma transformação, né? A educação transforma, e transforma tudo. Transforma condição social, transforma lugar de fala, transforma, né, de forma ampla a estrutura. Então, gente, é através do estudo e é através da escolha que vocês vão se tornar pessoas melhores, com certeza, né? Letícia, muito obrigado, tá? Beijo, Eu vi pessoal. que a Paula já entrou. A gente se vê no simpósio, Letícia. Beijo para Combinado. você. Até mais. Tchau. Eu vou, então, encerrar aqui com a Letícia para convidar a Paula Pequeno. E aí já apresento também a Paula, né? Não vai precisar de grandes apresentações, né? Estou te chamando aqui, Paula. Aceita aí o convite para você entrar. Boa noite, Paula. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa e você? Noite, pessoal. Tudo ótimo, Diego, graças a Deus, tudo bem. Que bom, Paula. Seja Tudo bem-vinda. certo, nada resolvido, digamos assim. Você estava vendo a live, né? Estava. Que bom que você está aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? A Paula Pequeno, eu quero que você se apresente, Paula. Vamos lá, né? Bom, primeiro, conta aí. Eu estou aqui com muito prazer. O Coque é um parceiro meu de muitos anos, vem agregando muito para a vida da minha filha. E você sabe que cuidou do filho nosso, está no nosso coração, né? Então é um prazer estar aqui.
poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou Paula Pequeno, sou bicampeã olímpica de voleibol, hoje jogadora de vôlei de praia, mamãe da Mel, casada há 18 anos com Alexandre Folhas e uma história linda de muita luta, muita dedicação, muita resiliência e muitos recomeços, né? A minha história é marcada por muitos recomeços, assim como esse que a gente está vivendo. Então, é simplesmente mais um. E é muito bom poder compartilhar com vocês. Que bom, Paula, seja bem-vinda, né? Como eu disse, Paula, figurinha conhecida de todos nós, orgulho nacional, como disse aí a Cris, tudo isso é verdade, né? Paula, vamos lá. Como é que você escolheu, né, esse caminho árduo, né? Trabalhoso, né? Uma bobagem, né? Quem pensa que a atleta vive uma vida fácil, né? Atleta de alta performance de forma nenhuma. Mas, enfim, conta pra gente como é que foi o momento dessa escolha. Quando que você decidiu? Como é que você chegou ao ponto de se tornar uma jogadora de vôlei profissional? Bom, na verdade, foi uma coisa despretensiosa, porque eu fui assistir a um jogo de vôlei do meu irmão, e aí o técnico me achou alta e me chamou para fazer um teste. E aí eu, claro que aceitei, fui fazer o teste, passei no teste, me apaixonei pelo voleibol e resolvi realmente aprender aquele esporte, sabe? Entrar de corpo e alma, porque foi algo que realmente me chamou a atenção, algo que eu percebi que poderia fazer parte da minha vida. E é muito importante para quem está ouvindo, principalmente no momento da decisão, que tem algo que é muito, muito importante, que é a oportunidade. Essa oportunidade me foi dada de forma despretensiosa e eu enxerguei uma chance de repente, ser salva de um ambiente em que eu vivia com uma parcela boa de risco social, né, de família humilde, e o esporte ele entrou na minha vida como uma grande oportunidade. Então, é importante todo mundo estar ligadinho nas oportunidades que a vida dá também, porque às vezes a gente descobre talentos que a gente nem imaginava, né? E acaba se apaixonando por algo que nos dá uma luz, que nos dá uma caminhada. A partir daí eu comecei a fazer planos, comecei a vislumbrar grandes sonhos e comecei a correr atrás com muito afinco e tudo aconteceu muito rápido. Isso foi, eu fiz o teste, eu tinha 12 para 13 anos, com 14 anos eu estava na seleção brasiliense e também na seleção brasileira. Com 15 anos eu já estava em Osasco jogando a minha primeira Superliga. Então, quer dizer, foi meteórico, mas de uma certa maneira existiu uma fase muito complicada, porque com 15 anos, você longe da sua família, da sua base familiar, carente, querendo ou não, interferiu nos meus estudos, que depois eu tive que correr atrás. Deixei meus amigos lá em Brasília, de onde eu nasci. Então, eu me vi num momento muito vulnerável e acredito que todos nós, quando a gente está começando algo, a gente se sente vulnerável, se sente perdido, mas eu acho que uma forma da gente focar em melhorar e talvez um atalho para que a nossa evolução venha rápido é a gente traçar grandes planos, tanto de curto, médio e longo prazo. E foi isso que foi colocando na minha cabecinha sempre objetiva, sempre em busca de algo que ocupasse a minha cabeça de uma maneira positiva e que, de alguma maneira, suprisse, né, todas essas pautas. Eu estava pulando uma etapa da minha adolescência, ali eu já tinha responsabilidade em time adulto, time grande. Então, querendo ou não, o esporte ele já te dá de cara a disciplina, o amadurecimento precoce, todas essas questões a gente precisa lidar muito cedo, né? Você tinha noção, Paula, no início, do tamanho da dedicação? Porque eu acho que isso é importante falar, né? Porque é glamuroso você ver lá na televisão o saque, né? A manchete, né? No entanto, tem um suor danado, né? Antes daquele clique da fotografia, né? Você tinha essa noção? Como é que é o tamanho da dedicação, horas de treino? Fala um pouco pra gente sobre isso. Ótima pergunta, Diego. As pessoas veem a glória e não imaginam a caminhada, né? Então, nessa idade, eu treinava 4 vezes por dia.
Era um total, era mais ou menos, eram 4h30 de manhã, mais umas 4h30 à tarde. Então, eram quase 9 horas por dia, porque eu treinava com infanto-juvenil, com juvenil e com adulto. Então, querendo ou não, no decorrer dos anos da minha carreira, de tudo isso aí lindo, e eu tenho 3 cirurgias no joelho esquerdo, tenho 16 torções de tornozelo, não tenho ligamento nos tornozelos. A minha coluna lombar, quando eu tinha 26 anos, foi diagnosticada com 70 anos. Então, quer dizer, existem muitos obstáculos nesse caminho. Por isso que eu falei logo no início que a minha carreira ela é baseada em recomeços, né? Cada lesão é um recomeço. Cada novo time que você vai é um recomeço. Cada novo objetivo é um recomeço. Então, o esporte me ensinou isso, mas eu tenho certeza que outras profissões, tanto do mundo corporativo, do mundo acadêmico, também vão ensinar. Depende de como a gente enxerga, depende de como a gente se doa para essas dificuldades que virão. Isso é extremamente importante. É isso. E foi por isso também, Paulo, que a gente chamou e convidou você, né? Porque independente da carreira, né? Você é uma pessoa que tem uma carreira de muito sucesso, né? Você chegou no topo do que o seu mundo profissional, o seu ambiente profissional permite, né? E o caminho percorrido por você não é tão diferente dos caminhos outros das outras profissões, né? Então, eu acho que é muito legal a gente abrir a cabeça dos nossos alunos para isso. Você não precisa fazer só medicina para dar certo. Você não precisa só ser advogado para dar certo. Você pode ser um gamer, você pode lidar com programação digital, você pode fazer uma profissão nova. No entanto, seja qual for o caminho, essa dedicação, essa resiliência a se adaptar a todas as coisas, né? Essa noção de, como você falou aí, foco, das metas, do que vem primeiro, do que vem depois, para você não se sentir confortável nunca, né? Para você não se acomodar nunca. Tudo isso faz muita diferença, né? Independente da área. Faz muita diferença, Diego. Eu realmente cheguei no ápice do... Assim, na verdade, eu acabei ultrapassando isso, porque eu tenho um prêmio que eu recebi em 2008 em Pequim, que é MVP Olímpica, é Most Valuable Player, que é o único prêmio da história, que é um título individual. É uma coisa que eu nunca vislumbrei, porque eu queria muito, em primeiro lugar, ser campeã olímpica. Mas uma coisa que fica muito claro para mim é que eu fiz a mais. Eu sempre treinei mais. Eu sempre me enxerguei como uma pedra bruta, um diamante bruto, sabe? Eu sempre procurei me lapidar, sempre procurei aprender coisas novas, mesmo dentro de um esporte que, em certo ponto, eu já tinha dominado. Mas, na verdade, nós não dominamos nada, porque a cada dia a gente vai conviver com novas situações, derrotas, vitórias, e assim também em todas as profissões. Eu acho que nas minhas palestras eu linko muito a minha profissão com todas as outras, porque se a gente for, tipo, se as pessoas que estão nos ouvindo começar a linkar com a própria vida, vai entender que é muito parecido. Os problemas, os obstáculos, a gente tem que respeitar a hierarquia, a gente tem que ter disciplina, tem que ter meta, tem que saber se superar, tem que saber que para a gente chegar mais longe do que os outros, a gente tem que fazer a mais. Então, Isso aí. isso fica para mim muito claro. Ser o melhor, independente. Isso. O bicampeão olímpica falou agora desse... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha. Você falou no início agora sobre o fato de ser bicampeã olímpica, né? Falou agora sobre essa premiação. O que você ganhou nessa trajetória, Paula, de prêmios, de campeonatos? Enfim, para quem não conheceu a sua trajetória, né? Você jogou quantas Olimpíadas? Diego, eu sou pé quente, viu? Porque eu joguei 2, ganhamos as 2. Olha só, eu não chamaria isso de pé quente, mas tudo bem. Pé quente, 2 Olimpíadas, então ganhou essas 2 Olimpíadas, né? Sim. Teve essa premiação na China. Isso, teve em Pequim, exatamente. Mas aí sou campeã
Pan-Americana, Sul-Americana várias vezes, do Grand Prix 3 vezes, da Superliga 3 vezes. Olha, eu tenho, graças a Deus, e muito suor, tenho um currículo vasto, uma história longa, foram 22 anos de voleibol profissional, de muita doação. Eu sacrifiquei a minha família, meus estudos, a minha gravidez. Eu joguei até o 6º mês de gravidez. Uau! Depois, com 24 dias de parto, eu estava treinando para ir para o Mundial no fim do ano. Durante a gravidez, não sucumbi a nenhum desejo por causa da minha meta de voltar em forma o quanto antes. Então, você abre mão de tudo, querendo ou não. Até o meu casamento eu coloquei em jogo, porque eu vivia viajando. Então, tudo que eu pude sacrificar foi sacrificado. Sabe? Os primeiros anos de vida da minha filha, que eu não pude participar tanto, e isso é doloroso, mas faz parte, porque eu sei que se eu fizesse um pouquinho a menos, talvez não seria suficiente. Eu sempre pensei assim, se eu posso dar um pouquinho a mais, eu vou dar sempre a mais, nunca a menos. Porque se a gente olhar para trás, quando o título chega e você olha para trás e você tem essa sensação de que, ou o título ou o diploma, né, gente? Nesse caso, você olha para trás e você percebe que foi merecido, que você fez exatamente tudo o que devia ser feito, aí a sensação de orgulho é dobrada. Essa é a grande sensação. É isso, porque mesmo que Dever você cumprido. talvez, às vezes, né, você tenta alguma coisa e não consegue, mas o fato de ter feito tudo o que foi possível te deixa ficar com a cabeça tranquila, né? Minha avó tem minha avó tem um ditado que diz que nada cai da árvore nem nasce do ovo, né? Porque exatamente acho que é assim que funciona, né? Se a Você gente tocou num tiver... ponto importante, Diego. Desculpa te interromper. Não, por favor. Porque não é só na vitória. Já aconteceram algumas derrotas na nossa vida em que, além de nos fortalecer para as próximas batalhas, a gente também soube interpretar da maneira assim, o outro time foi melhor, mas nós fizemos tudo o que era possível ser feito. Então, essa sensação não é só na vitória, é a sua caminhada. O resultado vai ser consequência de vários fatores. Mas o que importa é quando você enfia a cabeça, se joga de corpo e alma, é 100% de chance de dar certo. Porque às vezes, né, a gente não entende tanto dos planos da vida, né, dos mistérios. Às vezes o que a gente achou que seria um erro ou uma derrota pode ter reencaminhado a gente para um acerto muito melhor, né? O caminho de todo mundo está cheio dessas histórias, né? Eu tenho uma história pessoal dessa, não vou contar porque a palavra é sua, mas foi numa derrota, digamos assim, num plano que deu errado, que eu acabei me aproximando para trabalhar no GOC. E me encontrei, né? Estou muito feliz onde estou hoje. Acho que estou no lugar onde eu deveria estar. Então, realmente, acho que a vida também tem esses planos um pouco secretos, né? Se a gente tiver, Paula, algum aluno nosso aqui, alguém que está nos ouvindo, que dica você daria para um cara que quer se dedicar ao esporte, que quer jogar vôlei, né? Que quer usar isso como uma carreira profissional, especificamente, né? Como é que começa, Paula? Que dica você daria? Bom, a primeira dica é procurar se identificar com o esporte que você realmente sinta que tem talento. Não quer dizer que você tem que entrar com todos os pré-requisitos, porque o esporte a gente aprende. Em muito treino a gente aprende. Basta você identificar que tem um talento para um esporte específico, procurar onde você pode realmente evoluir o mais rápido possível, procurar qualquer lugar, time, ginásio ou qualquer entidade que realmente faça um trabalho bem feito de base. A base é muito bem feita. A base muito bem feita, ela te dá um respaldo para o resto da vida, para o resto da vida do atleta. O que você ganha de graça, de cara do esporte você aprende a ser disciplinado, aprende a disputa saudável, porque o mundo nunca foi tão competitivo, mas você aprende que o esporte, a competição ela é importante. Nós todas, da minha geração, temos um nível muito alto. Era uma muito parecida com a outra no nível. E isso nos elevou, porque eu sabia que eu não podia dar 99%, porque se ela desse 100%, ela pegaria o meu lugar. Então, isso, uma vai levando a outra, uma vai elevando a outra, né? Então, essa competição saudável,
O respeito à hierarquia são valores. O esporte, ele já de cara, ele dá valores importantíssimos. E, assim, primeiríssimo lugar, resistência mental. Cabeça boa, porque é preciso ter a mente forte para aguentar todos os obstáculos que o esporte vai trazer, que são as dores físicas. A gente trabalha com muita dor, lida com muita dor, lida com muita gente, pessoas são complicadas de lidar. Isso é muito interessante, porque a gente também aprende o lado bom de conviver em grupo, conviver em equipe. E é isso. Acho que é realmente procurar o lugar, se identificar, procurar um lugar que possa te dar esse suporte e colocar na cabeça que até chegar o momento da glória tem muita, muita batalha ainda para ser feita. É isso, né? E fica a dica, né, de que essa é uma dica para qualquer área profissional, né? É muito caminho, tem que ser andado, muita água rola embaixo da ponte para a gente conseguir, de fato, se colocar numa posição de conforto, né, de liderança, de destaque. Sim. Paula, E outra coisa, Diego, só complementando. sim. Em todas as profissões, é preciso a gente entender que as frustrações elas vão acontecer. A gente vai ouvir muito mais não do que sim. A gente vai sofrer algumas barreiras ali dentro do que a gente está buscando. A gente vai ter dúvidas, a gente vai ter medo, viu, galera? Medo faz parte. Nenhum guerreiro vai para o campo de batalha sem medo. O que importa é como encara o medo. Tá com medo, vai com medo mesmo, que dá certo. Vai que vai, porque faz parte. Se a gente não aprender a ficar cascudo, a gente não vai lidar, não vai saber lidar com as frustrações. Então, essa parte também é extremamente importante para seguir em qualquer carreira e saber que é uma escalada, gente. Ninguém vai pular etapas. Não adianta vocês vislumbrarem qualquer tipo de carreira querendo chegar ao topo pulando etapas. Curta cada etapa como tem que ser, porque você vai chegar onde você deseja com uma estrutura mental muito melhor trabalhada do que tendo pulado etapas. É isso. Perfeito, perfeito. Paulo, a gente está aqui hoje fazendo nessa live a abertura do simpósio de profissões, né? Como eu falei no início, o simpósio de profissões vai ser na outra semana, mas a gente agora, já a partir de hoje, inicia a abertura, né, das inscrições. O simpósio é completamente aberto, completamente gratuito para alunos de todas as escolas, nesse momento até do Brasil, né? Porque vai ser tudo online, então todo mundo pode literalmente participar. E a gente chamou você, porque além de você ser para nós um diamante dentro da nossa comunidade, sua filha está com a gente, mas muito além disso, né, porque você tem uma trajetória profissional de muito sucesso e porque você está passando por uma mudança, né, por uma reinvenção profissional. E isso tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer deixar claro para os alunos. A gente percebe que os adolescentes acabam tendo muito medo, porque o adolescente acredita que a escolha vai deixá-lo preso, né? E a gente entende que o mercado de trabalho de hoje não é assim. Então, exemplos como o seu, de uma pessoa que teve uma carreira, uma trajetória de muito sucesso, mas que em algum momento, por motivos variados, precisou começar a reavaliar, a aprender de novo, né? Então, Paula, qual é o seu momento agora, né? O que você está fazendo profissionalmente? Como é que está sendo essa reinvenção? O que você reinventou? Olha, eu entrei numa fria, gente. Agora eu decidi que quero ser uma grande jogadora de vôlei de praia. Ao que muitos pensam que é a mesma coisa, é totalmente diferente. É um esporte extremamente difícil, muito mais difícil que o esporte de quadra, que o vôlei de quadra, porque na quadra são muitas pessoas, né? É um jogo mais compartilhado, é compartilhado entre mais pessoas. Somos 6 dentro de quadra. A quadra de vôlei de praia, ela tem a areia embaixo, que já é um piso irregular. Tem sol, tem chuva, tem vento e só tem duas. Então, estou num momento de transição em que eu realmente precisei ter muito claro na minha mente se era isso que eu queria, porque quando eu entro em algo, eu quero para valer. E o dia que eu decidi isso,
foi um dia em que, lá no iniciozinho, quando eu comecei a treinar, eu ainda estava fora de forma e não tinha familiaridade com vôlei de praia. E aí eu percebi no treino que todas as pessoas envolvidas no treino duvidaram de mim. E aí eu fui para o chuveiro chorando, 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 chorando. Só que foi naquele momento que eu decidi. Porque se duvidaram de mim, a culpa é minha. Eu tinha que estar em forma. Se eu tivesse em forma, eu já estaria fazendo melhor. E naquele momento eu pensei, é tão difícil, mas tão difícil, que é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu vou desafiar, vou me tirar da zona de conforto. E estou, nesse momento, apaixonada, investindo, gastando, tanto financeiramente quanto de energia, muita energia. Tenho feito todo o possível. Tenho encarado todas as dificuldades e obstáculos que o vôlei de praia me oferece. Justamente porque, passando por essa fase, aí sim eu vou estar pronta. Não adianta eu estar pronta só física e tecnicamente. Eu tenho que estar mentalmente forte para encarar principalmente os momentos de dificuldade. Porque aí os momentos que forem favoráveis é mais natural, né, a gente lidar. Então, a partir do momento em que eu decidi me reinventar e me desafiar, que é algo, o desafio sempre foi algo que me moveu a vida inteira, faz parte de mim. Confesso que estou sofrendo pra caramba, não está sendo fácil, é muita dedicação. Eu já era disciplinada, agora eu tenho que estar em dobro. Outro tipo de vida, alimentação mais restrita ainda, mais sono, mais descanso, abro mão da minha vida social, abro mão de estar com a minha família. Então, assim, tenho que realmente abdicar para conseguir chegar onde eu sonho. Esse é o meu momento de fazer. E tenho a minha cabeça de criança. Eu sinto uma sensação como se eu fosse criança. E é isso, galera. Quando a gente vai entrar em algo novo, a gente entra com o chip zerado mesmo, como se fosse uma criança. Então, a gente tem que escutar e observar muito mais do que fala, tentar assimilar as informações o tempo inteiro, da melhor maneira, separadamente e com calma, porque existe um tempo de transição até chegarmos né, ao ideal. Então, eu estou nessa fase em que eu falo pouco, escuto muito, observo e trabalho, até eu conseguir realmente me sentir familiarizada, até o dia que eu me ver realmente realizando mais esse sonho e olhar para trás e dizer, valeu a pena, estou orgulhosa de mim mais uma vez, mas eu sei que até lá tem muita areia para comer. Falando em areia, dá tempo de outra Olimpíada? Bom, acredito que fazendo escolhas certas e trabalhando mais do que eu posso, o máximo que eu puder, é possível sonhar sim, né? É importante ter uma boa equipe, um bom respaldo, um time forte, um time experiente, porque eu sou experiente na quadra, mas não Sim. tenho experiência na areia. Então, tendo todo esse suporte, né? Dedicação da minha parte não vai faltar. Mas eu preciso realmente desse suporte. Aí é o patrocínio, um time experiente, tudo isso tendo a meu favor, acredito que é possível sim. Eu acho que está tudo ao seu favor, como, né, o caminho já te ensinou. Por mais que o chip esteja zerado, certo, Paula? Essa força, essa resiliência, essa disciplina e essa clareza, você já conquistou isso, você não zera, né? Então, com Sim, isso é meu, certeza, ninguém tira. exatamente, né? O aprendizado da nova área vem, mas com certeza você não vai zerar tudo, né? A gente vai Não. chegando perto do fim, Paulo, tá? E eu quero só pedir para que você fique aqui comigo, só para eu, então, lembrar as pessoas, tá? Das inscrições. Então, a partir de hoje, a gente começa as inscrições do simpósio de profissões. Ao se inscrever no simpósio, vocês vão ter acesso a todas as palestras profissionais. A gente, de propósito, não deixou bater uma palestra com a outra para que as pessoas pudessem assistir a todas elas, né? A gente vai começar, então, as palestras no dia 17 de agosto e as inscrições começam a partir de hoje e vão até sexta-feira que vem, dia 14. A gente vai ter a Sandra Brandão com a abertura do Souk Soma, a Letícia Bechara, que falou agora com a gente, né? A gente vai ter Engenharia Ambiental com Flávio de Miranda, Psicologia Ana Carolina Casalinho, né? Direito Luciana Gerbovic, Relações Públicas Chico Marcondes.
Todos eles são profissionais que estão em grandes empresas, né, e que têm uma carreira bem bacana como a sua. Em biomedicina, a Lilian Gobo, o Elígio de Santos Júnior em administração, é um executivo da 3M, um cara de muito sucesso também, e com certeza vai ter muita coisa legal para falar com os nossos alunos. A Andressa Gomes, médica, Thaís Jorge, dentista. A gente tem como engenheiro agrônomo, né, convidado o Fábio Português, só para dividir com você, Paula, o Fábio acaba se cruzando na sua área do esporte, ele é engenheiro agrônomo, olha só que loucura, ele se especializou em grama de estádio. Hoje o Fábio está morando nos Estados Unidos, é dono de uma grande empresa que faz grama de estádio pelo mundo inteiro, né? A Cíntia Coimbra, bióloga, né? Geografia, Fernando Nadal, o jornalismo, talvez você já até tenha cruzado com esse cara, o André Herman, ele é jornalista esportivo da Globo, né? Tá no Sport TV, vai estar com a gente. Assim como o Gabriel Monzilo, de propaganda e marketing, o Eduardo Gerdes, do design gráfico, tô acabando, Poliana Guerra, de engenharia civil, e a Mariana Monteiro, de pedagogia. Paula, espero que você tenha também aprendido junto com a gente, né? A gente está aprendendo sempre, trocando. Espero que o pessoal que te acompanha também possa participar do simpósio, né? Assim como aconteceu com a Paula, falando que no início vinha de uma situação social complicada, né? De alguns riscos. E foi a profissão, foi o sucesso, né? Que fez com que ela conseguisse se transformar e ter orgulho da sua trajetória, né? Então, seja como voleibol, vôlei de praia, médico, né, professor, com certeza é uma trajetória que nos dá orgulho de ser quem a gente é. Né? Para você, uma dica, Paulo, para a gente encerrar aqui a live, para os alunos vestibulandos, para quem está terminando o ensino médio, para quem está no cursinho, vai em busca de alguma carreira, enfim, o que você diria para essa galera que está chegando no mundo adulto agora, Paula? Olha, Diego, antes eu vou responder 3 coisinhas bem rapidinho se dá tempo. A Francis falou, Paulo, os riscos de lesão são maiores no vôlei de praia ou no de quadra? A praia, a areia, ela absorve o impacto, então diminui bastante. A Cris falou, sonhos precisam ser conquistados, é isso aí. E a Sandriane Garcia falou, sonharemos juntos com você, Paula, tamo junto. Obrigada, gente, obrigada a todo mundo. Olha só, gente, a dica que eu deixo para todos vocês que estão nesse momento da decisão, que é um momento difícil. A grande dica, eu diria assim, ó, quando vocês escolherem, fizerem a sua escolha, perguntem para vocês mesmos, você está disposto a encarar todas as dificuldades que a sua escolha está te dando? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você responder para você, sim, estou, o caminho está certo. Pelo menos o caminho já está certo. É isso, porque as dificuldades virão e não serão poucas. Mas se você já estiver disposto desde o início, é isso. E a outra questão que eu diria é, se você quer ser, independente da profissão, se você quer ser como os outros, faça como os outros. Se você quer ser melhor, faça mais. Tá bom? E bem feito. Não precisa de mais, né, Paula? Tá dito, né? Tá dito. Muito bom. Paula, muito, muito, muito obrigado pela presença. Parabéns pela trajetória, parabéns pela reinvenção. E eu não tenho dúvidas que daqui a pouco a gente está todo mundo te aplaudindo de novo em pé, agora na praia, né? Pelo menos a paisagem vai ficar mais bonita. Né? Com certeza. Exatamente, amém, exatamente. Gente. Obrigada, um beijo, Coque, um beijo a todo mundo que esteve por aqui. Obrigada, Coque, por tudo, viu? Paulo, obrigado. Fica aqui comigo para a gente acabar junto. Vai acabar em um pouco mais de 1 minuto. Vou então relembrar todo mundo. As inscrições do simpósio, que vai acontecer a partir do dia 17 de agosto, começam hoje. A gente consegue fazer a inscrição no simpósio pelo nosso site e também pelas redes sociais você consegue chegar lá. A inscrição é absolutamente gratuita, os eventos são absolutamente gratuitos. Ao se inscrever no simpósio, além de você poder assistir as palestras desses profissionais que eu falei, você vai ter acesso à base da Inova Educação, que vai te dar uma orientação vocacional, tem teste, tem um monte de coisa para fazer, completamente disponível e também completamente gratuito para todo mundo que fizer. Então divulguem o simpósio, não é só para aluno COC, não é para aluno de escola particular, pelo contrário, vamos levar as informações a quem precisa delas, né? E a gente consegue transformar a sociedade de uma forma geral. Então, participem do simpósio, as inscrições começam hoje e vão até o dia 14.
no dia 17 a gente começa com as palestras, né? Hoje, então, a gente teve aqui a Paula Pequeno, que está aqui ainda, né? Que de pequeno, né, Paula? Cá entre nós, para Não tem acabar. nada. Vamos acabar com essa fofoca, então, Paula? Que para a gente encerrar aqui um minutinho. Você tem um minuto para explicar, Paula. Quem é esse pequeno? Pequeno é meu sobrenome, gente. Ironia do destino. Eu jurava que era um apelido, mas é um sobrenome mesmo. Meu sobrenome mesmo. Meu irmão é maior que eu, imagina, Cláudio Pequeno. Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. A gente encerra a live aqui, né? Obrigado, Letícia Bechara, que participou. Muito obrigado a esta Paula, que de pequeno só tem mesmo o sobrenome. A gente espera todos vocês no Simpósio de Profissões e vai ser um prazer contar com todo mundo a partir do dia 17. Tá bom? Paula, beijo, obrigado. Beijo, Diego. Sucesso. Contem comigo. Beijo. Até mais.